Em Espanha, a situação política pelo controlo do PP é mais parecida do que se passa em Portugal, do que parece. Neste momento, Pablo Casado e Ayuso estão numa guerra pelo controlo do PP. A Direção Nacional continua neste momento a ter duas fações que lutam pelo controlo do Partido Popular. Diogo Noivo é especialista em questões de segurança, mas é também, sobretudo, um grande conhecedor da realidade espanhola. Temos neste momento uma guerra aberta pelo controlo de um partido de direita, neste caso em Espanha. Discute-se a convocação de eleições primárias, que são, enfim, de alguma forma parecidas com as diretas dos partidos portugueses, mas abertas também a outros militantes e não militantes. Esta guerra interna pela liderança do Partido Popular está assente no facto de Isabel Díaz Ayuso ter tido um belíssimo resultado em Madrid e estar, por isso, de alguma forma, muito bem cotada dentro do seu próprio partido? Olá, Judite, boa tarde. Sim, em grande medida é isso. Aliás, olhando de fora para a Espanha, a situação me parece, à primeira vista, parecida com Portugal, com a que existe em Portugal. Há uma crise na direita e há uma crise dentro do governo. E nessa medida são crises parecidas às que existem em Portugal, mas quando olhamos para os detalhes há pequenas diferenças. De facto. Como disse, tudo isto começa com a vitória de Isabel Díaz Ayuso nas eleições autonómicas de Madrid em maio passado, e foi de facto uma vitória extraordinária por várias razões. Ela teve conseguiu eleger 65 deputados para a Assembleia de Madrid, mais 7 do que o conjunto da esquerda, conseguiu votos em municípios tradicionalmente de esquerda, municípios que nos anos 70 votavam no Partido Comunista, depois passaram a votar no Partido Socialista. Bom, este ano Isabel Díaz Ayuso conseguiu maiorias do PP em vários municípios da Comunidade de Madrid, tradicionalmente ditos operários, e foi sobretudo a primeira grande vitória do Partido Popular desde que Pablo Casado é o presidente do partido. E, portanto, Isabel Díaz Ayuso tornou-se, ou passou de ser uma figura local, mais ou menos castiça, a ser uma figura de âmbito nacional e com legítimas e boas condições para concorrer à presidência do próprio partido. O que é que sucedeu neste momento? Isabel Díaz Ayuso disse e expressou em público o seu interesse em ser presidente do Partido Popular em Madrid. Portanto, ela já é presidente da Comunidade Autónoma e quer presidir também ao partido da Comunidade Autónoma onde já governa. Esta declaração foi feita, ou esta manifestação de interesse foi feita nas vésperas do Congresso do Partido Popular em Valência, no final de setembro, congresso esse que se destinava a relançar Pablo Casado como não só líder da oposição, mas candidato a presidente do governo. E, portanto, Pablo Casado e a sua direção sentiram-se eclipsados por Isabel Díaz Ayuso e abriu-se uma guerra interna onde Pablo Casado está à procura de um candidato alternativo que faça frente a Isabel Díaz Ayuso na presidência do Partido Popular em Madrid. E, portanto, resumindo bastante, trata-se de uma guerra de tronos, mas é uma guerra de tronos bastante inábil, porque a vitória de Isabel Díaz Ayuso em maio, na Comunidade de Madrid, relançou o conjunto da direita e o governo espanhol, que resulta de uma coligação entre o Partido Socialista e o Partido de Extrema-Esquerda Unidas Podemos, está a passar por um conjunto de dificuldades, nomeadamente na aprovação do Orçamento de Estado. Bom, no momento... Já vamos aí, porque também aí há paralelismos muito interessantes com o de Portugal, apesar de em Espanha terem conseguido aprovar o Orçamento. Mas deixa-me só ir aqui outra vez à guerra interna do Partido Popular, porque aquilo que se pode ler nos jornais espanhóis é que esta guerra interna no Partido Popular só beneficia Sánchez. Como é evidente, e beneficia Sánchez, secretário-geral do Partido Socialista e presidente do governo, e beneficia o governo, porque o governo está, e falaremos disso adiante então, o governo está num momento de enorme fragilidade e, portanto, a esquerda está num momento de enorme fragilidade e a direita espanhola, em vez de aproveitar esse contexto em proveito próprio, decidiu envolver-se em guerras internas, enfim, sendo muito franco, me parece que em grande medida tem que ver com egos e não necessariamente com equilíbrios de poder, porque Isabel Díaz Ayuso, embora
insisto, me parece uma claríssima candidata a presidente do Partido Popular um dia, disse neste momento estar apenas focada em Madrid e, portanto, para já não tem qualquer interesse em ser uma adversária interna de Pablo Casado. E, portanto, o Partido Popular, a meu ver, mostra alguma inabilidade por não aproveitar este contexto que, enfim, que tinha tudo para lhe ser favorável. Vamos então falar desse governo minoritário de esquerda que conseguiu uma vitória importante para a aprovação do orçamento para 2022, que foi a rejeição no Congresso dos Deputados de 7 emendas digamos, ao esboço do orçamento. Neste momento, essa negociação de mais alterações no orçamento vai ser discutida ainda no Congresso vai ser discutida no Congresso, vai ser discutida pelos deputados antes de passar ao Senado, mas ao contrário do que aconteceu em Portugal, há caminho ainda para andar aqui no caso espanhol. Há bastante caminho para andar no caso espanhol, embora a situação não seja propriamente radiante. O conflito interno no governo espanhol, enfim, data da sua fundação. Este é o primeiro governo de coligação em Espanha desde os anos 30 e, portanto, Espanha não tem hábito, não tem costume de governos de coligação, e depois é um governo de coligação que em Espanha se chama Solução Frankenstein. Porquê? Porque tem um partido socialista, mais um partido de esquerda radical ou de extrema esquerda mesmo, que é Unidas Podemos, e estes dois partidos juntos no governo com o apoio parlamentar de separatistas bascos e de separatistas catalães. É aí que fica como o Frankenstein e não como a geringonça. Exatamente. E, portanto, trata-se de um governo, e no caso do Orçamento de Estado, enfim, há aqui algo curioso, no mínimo, é que o Orçamento de Estado passa com o apoio de partidos que manifestamente querem destruir o Estado, pelo menos na sua forma atual. No entanto, a passagem do Orçamento de Estado deve ser entendida com enfim, alguma prudência, porque o Partido Nacionalista Basco, o Partido Bildu, que é um partido de extrema-esquerda, nacionalista e separatista basco, e a esquerda republicana da Catalunha já apresentaram 1.500 emendas ao Orçamento de Estado que podem fazer disparar a despesa e que podem certamente criar novos conflitos com o Partido Socialista. Há depois uma outra dimensão que tem novamente a ver com a Ayuso. A vitória do PP em Madrid teve um conjunto de efeitos, entre os quais a demissão de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias era líder e fundador do partido de extrema-esquerda Unidas Podemos e acaba por sair na sequência das eleições em Madrid face a uma derrota estrondosa que sofreu. O Podemos tem uma nova líder, Yolanda Díaz, que é vice-presidente do governo, e Yolanda Díaz naturalmente quer afirmar a sua liderança, e parte da razão ou parte dos instrumentos que usou para afirmar a sua liderança foi usar pulso duro na negociação com o Partido Socialista, não só no quadro do Orçamento de Estado, mas sobretudo no intuito de revogar a lei laboral aprovada pelo Partido Popular anteriormente no governo. E, portanto, mais do que uma crise nova no governo, trata-se de uma crise antiga entre partidos que são muito diferentes, entre partidos que não estão habituados a estar em coligação, e uma nova liderança do Podemos que tem que marcar terreno, desde logo porque Pablo Iglesias, apesar de ter saído do partido e apesar de ter deixado a liderança do Podemos, continua a fazer muita sombra ao partido e continua, enfim, mover as suas influências dentro do partido, o que reduz muito a capacidade de atuação da nova líder de Yolanda Díaz. E, portanto, a crise tem tanto de programática, mas como também de interesse dos próprios partidos que, enfim, integram o governo. Só uma última pergunta, porque fiquei aqui com uma dúvida em relação a este xadrez neste momento espanhol, porque o Diogo Novo introduziu aqui também a questão das alterações à lei laboral. Sim, é uma promessa antiga do Partido Socialista ao Podemos e está na base do acordo do governo. E é uma reivindicação antiga do Podemos. O Partido Socialista disse que não, o Podemos disse que sem lei laboral não havia orçamento de Estado nem governo. Finalmente chegaram ao acordo de revogar a lei laboral, mas quando nós começamos a olhar para os termos dessa revogação, ou pelo menos para os termos que são conhecidos dessa revogação, percebemos que ela é praticamente semântica, porque a lei laboral é muito importante no quadro europeu, nomeadamente no acesso de Espanha
a fundos europeus e, portanto, Espanha não pode simplesmente revogar a totalidade da lei laboral e os seus princípios sem com isso sofrer consequências em matéria de acesso a fundos europeus e, portanto, basicamente o que nós temos aqui é uma operação mais cosmética do que real, em que os dois partidos, o Partido Socialista e o Unidas Podemos, dizem que vão revogar a lei laboral e, efetivamente, aquela que está em vigor deixará de estar, mas a nova lei laboral será muito parecida com aquela que está em vigor, insisto, sob pena de Espanha ser prejudicada no acesso a fundos europeus e, portanto, é mais um instrumento, parece-me, usado por Yolanda Díaz para afirmar a sua liderança no Podemos, porque importa ter presente isto, depois das eleições em Madrid, com a saída de Pablo Iglesias, o Podemos ficou muito frágil no governo de Espanha. E, portanto, sobretudo porque o Pablo Iglesias empenhou-se pessoalmente no combate à Ayuso e perdeu redondamente. Sim, e vem recuando em votos nas últimas eleições, quer nacionais, quer regionais, e portanto é um partido que sabe que quando tiver que ir a votos novamente corre o sério risco, se não desaparecer, de ficar muito perto desse resultado. E portanto o Podemos não está interessado em mandar o governo abaixo, mas a nova líder está sim interessada não só em se afirmar perante o seu parceiro de governo, o socialista, mas também a afirmar-se perante a anterior liderança de Pablo Iglesias, que continua a tentar influenciar, enfim, os destinos do partido. Tantas semelhanças em relação a Portugal, mas aqui na questão do orçamento não correu igual. Diogo Noivo, muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco a fazer zoom à situação política em Espanha, igualmente. Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.